pessoal, seja bem-vindo. Nós vamos ter umas dicas agora de conhecimentos bancários comigo, Thaís Vieira. O que nós vamos fazer? Simples, é bem rápido. A gente só vai ver um tema que cai muito em prova. Por quê? Valores imobiliários, mercado de capitais. Por que as bancas gostam tanto desse tema? Porque é um tema um pouco mais fora da realidade comum de todo mundo. Eu penso em banco, eu penso o quê? Poupança, cheque, conta, cartão de crédito, débito. Só que quantas pessoas fazem aplicação na Bolsa de Valores, atuam, trabalham com o mercado de capitais? Poucas. Então a banca sabe que é um tema que se você não sentar, não estudar, não procurar saber, na hora da prova ela vai derrubar. Por isso sempre aparece 1, 2, 3 questões sobre esse assunto. Então dentro de valores mobiliários nós temos 3 que são principais: ações, debêntures e comerciais papers. Agora, vamos ver rapidinho o que você precisa ter em mente quando eu falar em ações. Ações é a menor parcela de uma empresa, é o menor pedaço de uma empresa. Cuidado, não é uma cota de ações, é uma ação, o menor pedaço da empresa. É de renda fixa. Quais são as formas de ações? Nós temos 2 formas de ações: ordinárias e preferenciais. O que você precisa guardar aqui? Ações ordinárias só dá direito a uma única coisa: direito a voto. Então as ações ordinárias são a quem detém as ações ordinárias possui direito a voto. Nas assembleias gerais, sem problema nenhum, é ele que vota, ele que diz o que deve ser feito, ele comanda a instituição. Agora, as ações preferenciais, em regra, e cuidado com a ideia, em regra, elas não possuem direito a voto. Ou seja, eu, detentora de uma ação preferencial, eu não digo o rumo da empresa. Eu sou dono, mas não mando, não digo o que a empresa tem que fazer, em regra. Por quê? Porque a lei das SAs, que rege basicamente o mercado de capitais, ela estipula que se as empresas quiserem, é uma discricionariedade, dar poder às ações preferenciais, deixar que as ações preferenciais escolham um membro do conselho diretor, ou seja, tenham direito a voto, pode. Por isso que eu digo, em regra, as ações preferenciais não possuem direito a voto, mas se a empresa quiser e tiver no estatuto da empresa que essas ações preferenciais terão direito a voto, poderão escolher um membro do conselho diretor, aí pode. Mas o que elas têm? Qual seria a vantagem, então, de eu comprar uma ação preferencial se, em regra, eu não tenho direito a voto? Por quê? Porque as ações preferenciais, como o nome sugere, elas têm preferência. Mas preferência a quê? No recebimento de dividendos ou, em caso de liquidação, reembolso de capital. Ou seja, elas recebem, primeiro, dividendo, entenda como lucro da empresa. A empresa teve lucro, desse lucro eu vou dividir aos meus acionistas, que são os donos da empresa. Uma empresa, uma SA de capital aberto, ela possui ações. Os donos dessas ações são os acionistas, são os donos da empresa. Então, a empresa teve lucros, eu vou dividir esse lucro, que é o dividendo, com os meus acionistas, com os donos da empresa. As ações preferenciais recebem preferencialmente, mas não é só receber preferencialmente. Elas recebem com prioridade, então prioridade no recebimento e no mínimo, e cuidado que é no mínimo, 10% a mais do que as ações ordinárias, justamente pelo risco. Por quê? Porque eu sou dono, mas eu não dou voto, eu não dou opinião no que a empresa vai ser feito. Então, se a empresa deu prejuízo, eu não tenho culpa, mas se a empresa deu lucro, eu apostei em quem tem voto, quem tem direito a voto. Por isso, lembre, preferenciais têm prioridade no recebimento de dividendos, no mínimo 10% a mais que as ordinárias. Em caso de falência, liquidação, elas têm prioridade também no reembolso do capital. Ou seja, faliu a empresa, fechou, as ações preferenciais recebem primeiro, porque em tese elas não têm culpa pela empresa ter falido, afinal de contas elas não têm direito a voto. Agora, cuidado, eu posso emitir quantas ações preferenciais eu desejar? Não. No máximo 50% das ações podem ser preferenciais. Aqui você já tem 2 números para guardar. Então, as ações preferenciais recebem no mínimo 10% a mais de dividendo e podem ser, segundo a lei das SAs, no máximo emitido até no máximo 50% da quantidade de ações podem ser preferenciais. Além dessa diferenciação, as ordinárias terem direito a voto na Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária,
e as preferenciais terem preferência no recebimento de dividendos ou no reembolso de capital, qual é o benefício de eu ser acionista? Por que vale a pena investir em ações? Os benefícios são basicamente 3: dividendo, juros sobre capital próprio e bonificação. Os dividendos é uma distribuição do lucro líquido da empresa. Fechou? Teve lucro líquido da empresa, no mínimo, a lei estipula que no mínimo 25% desse lucro líquido seja distribuído aos acionistas. Mais um número. Então, nós temos 10, 25, 50. É no mínimo, as preferenciais recebem 10% a mais desse dividendo. Dos dividendos, é no mínimo 25% que deve ser distribuído aos acionistas. E a quantidade máxima de ações preferenciais que podem ser emitidas é 50%. Por que eu foco nos números? Porque a banca sabe que você vai lembrar os números. Na hora da prova, você vai lembrar que tem um 10, tem um 25 e tem o 50. Agora, aonde vai cada um? O que é mínimo e o que é máximo? Na hora da prova, o seu cérebro vai fazer um nó e você fala, meu Deus, que tem o 10, que tem o 25, 50, eu lembro, e agora onde eu coloco? Por isso, guarde, no mínimo 10%, no mínimo 25% e no máximo 50%. Vai ajudar bastante na hora da prova. Então, lembre, dividendo. O que você precisa guardar, além de que é sobre o lucro líquido e é dividido no mínimo 25%. Não incide imposto de renda para os acionistas. Por quê? Porque ele é calculado sobre o lucro líquido, ou seja, a empresa já pagou os impostos sobre esse lucro. Então, para que cobrar novamente dos acionistas? Já os juros sobre capital próprio é a mesma ideia do dividendo, é a distribuição dos lucros da empresa. Contudo, na hora de você apurar esse lucro, é sobre o lucro bruto, ou seja, antes da empresa pagar os seus impostos. Na prática, qual é a diferença? O juro sobre o capital próprio, na hora que os acionistas recebem, vai incidir imposto de renda para o acionista. Por quê? Porque a empresa distribuiu esse lucro sobre o lucro bruto antes de pagar os seus impostos. Ou seja, alguém tem que pagar imposto. Por isso, quem paga é o acionista. Enquanto os dividendos é isento de imposto de renda para o acionista, o juro sobre o capital próprio é pago. Já a bonificação que você precisa guardar, gratuito. Quando a empresa passa da reserva legal, porque existe principalmente instituições financeiras, algumas instituições, o governo exige que elas tenham uma reserva legal. Quando esse valor que está na reserva legal ultrapassa, eles fazem o que a gente chama de incorporação de capital, tá? Ela integraliza esse valor no capital e distribui de forma gratuita através de ações, conforme a proporção que cada um tem de ações para os seus acionistas. Ou seja, ela é gratuita, a empresa teve lucro, a reserva legal que ela é obrigada a guardar passou, está além do valor que ela deveria ter na reserva legal, então você faz uma internalização, você integraliza aquele capital, integraliza no capital social da empresa, transformando em ações e distribuindo gratuitamente para os acionistas, conforme a posse de cada um. Então, palavra-chave para bonificação, distribuição gratuita. É claro que só os acionistas, quem já tem, recebe mais de forma gratuita. Quanto mais ações, mais dividendos, mais juros sobre capital. Lembrando, isento de imposto de renda com cobrança de imposto de renda. Tranquilo? Simples? Sim. Tendo em mente essas ideias sobre as ações, quando elas aparecerem na sua prova, você vai resolver sem dificuldade nenhuma. E é importante? Sim, porque dentro de conhecimentos bancários, cobrança para banco cai muito, porque é algo um pouco distante da sua realidade. Mas, a partir de agora, algo fácil e simples de ser resolvido. Tranquilo? Então, continue estudando e nos vemos na próxima.